vou chamar, então, para a nossa primeira aula, a querida doutora Marina Saad, oncologista, coordenadora do nosso comitê científico, que está aqui com a gente pela primeira vez, né, Má? Então, muito feliz que você esteja aqui. Com você. Obrigada. Acho que está aqui. Esse aqui. Obrigada. Bom dia. Gente, tem gente em pé. Como é que faz isso? Produção, vamos achar cadeiras? Que orgulho essa sala lotada, espetacular. Olha, uma honra estar aqui, de verdade. Por mim, eu viria em todos os fóruns. E, para mim, é uma honra o meu cargo, né, agora de coordenadora do Comitê Científico, porque eu sou fã incondicional da Lu e do Oncoguia desde que eu conheci ela. E tenho a honra de chamar ela de amiga, porque é uma pessoa que ajuda muito, não só todos os meus pacientes, mas todos os oncologistas, né? Então, realmente, é muito mais feliz a nossa vida perto dela. E a minha missão aqui é fazer um geralzão para vocês, então é um grande desafio, porque cada vez que eu faço uma aula dessas, eu me perco muito com tanto de coisa nova que aconteceu piscando o olho, né? Então, para vocês terem uma ideia, não sei se estão familiarizados com os nossos congressos, com os nossos eventos. Daqui a 2 semanas a gente vai ter o Congresso Americano de Oncologia Clínica, que é em Chicago, e a gente junta 45 mil pessoas numa sala, de verdade. Né? Isso sem contar todas as zilhões de pessoas online, aquele momento que o telefone não funciona, trava tudo. E a gente sempre volta de lá muito mais esperta do que a gente foi. Então, essa aula daqui a 2 semanas provavelmente seria totalmente diferente, porque a gente realmente não sabe as coisas que vão sair até que elas saiam no Congresso. Né? Então, isso, acho que essa é a parte mais importante do que eu vou falar, que é o quanto a oncologia é dinâmica e o quanto ela muda, e o quanto as verdades são passageiras e transitórias, e a gente melhora muito em muito pouco tempo. Né? Então, os tratamentos que eu prescrevia no começo da minha formação, eu nunca mais prescrevi. E isso é espetacular. Né? Acho que nenhuma área da medicina tem essa coisa tão dinâmica como a gente tem, né? De você prescrever um tratamento num ano e no ano seguinte você não prescrever mais porque mudou totalmente. Né? Então, acho que isso é uma coisa incrível, né? Mas muito desafiadora. Né? Então, eu não tenho conflitos de interesse. Então, dividindo para vocês, acho que primeiro falando um pouquinho, né, de incidência e de mortalidade, a gente sabe que o impacto do câncer não para de crescer, né? As previsões, todas essas previsões que a gente olha são sempre de números muito grandes nos próximos anos, né? Então, quando a gente compara com doença cardiovascular, com outros problemas de saúde, e aí todo mundo vê, por que o câncer está crescendo tanto? Não é só que o câncer está crescendo tanto, é que a gente está descobrindo mais o que já estava lá. Né? Então, acho que isso é sempre uma coisa importante de pontuar, que os nossos métodos de detecção melhoraram muito. Mas, claro que o estilo de vida da população piorou muito, isso também tem bastante a ver. Né? Mas toda vez que a gente mostra esses gráficos para paciente, para público leigo, as pessoas olham, mas é a indústria farmacêutica, mas é a comida processada, e não dá para ser simplista dessa forma. Né? Então, acho que é importante lembrar sempre o quão multifatorial essas coisas são. Né? Então, aqui, mostrando um pouquinho dos dados no Brasil, eu só não consigo enxergar, gente, vou ter que vir aqui, tá? Porque eu sou cegueta. Tudo bem, Lu, eu ficar aqui? Então, mostrando só um pouquinho, no Brasil, a gente tem uma previsão de 700 mil casos novos por ano, e lembra sempre que pele não melanoma é sempre o primeiro câncer disparado, então, basocelular, espinocelular, e que é um tumor super negligenciado, muito comum, e que dá muito trabalho se a gente deixa isso avançar, acabam sendo cirurgias muito agressivas. Então, é importante lembrar que ele é um câncer e que ele dá trabalho. Então, porque tudo que a gente põe de estatística é exceto pele não melanoma. Mas lembrando que ele também é câncer e que ele também precisa ser tratado e cuidado. Né? Então, quando a gente tira ele, são 483 mil casos. Né? E aqui a distribuição de homem e mulher, então a gente continua tendo mama para mulher, próstata para homem, e aí o segundo e o terceiro lugar vai sempre sendo disputado ali entre colo de útero. A gente espera a Deus que esse colo de útero saia daqui a uns anos com a vacina, né? Essa é a expectativa, e pulmão ainda para homem. Né? Então, aqui a distribuição Brasil afora, a gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo e que o SUS é muito heterogêneo, então não só
as incidências são diferentes ao longo do país, mas as morbidades e as gravidades das doenças são muito diferentes, dependendo da qualidade do acesso que a paciente tem, né? Então, isso no Brasil acaba sendo uma coisa muito grave. Então, a gente vê que a distribuição de colo de útero ainda é muito heterogênea, né? A gente não tem tanto caso de colo de útero no Sul e Sudeste como a gente tem no Norte e Nordeste. E no mundo, né, a previsão, a gente tem para 2022, por exemplo, 20 milhões de novos casos e uma prevalência aí que vai para 53 milhões de pessoas convivendo com câncer, né? E para 2040, 28 milhões de casos novos por ano, 35 milhões de casos novos para 2050. Então, assim, não tem como isso ser uma doença que a gente fala e as pessoas falam, nossa, é um negócio comum pra caramba. É assim que ele tem que ser tratado. Por que quando uma pessoa é hipertensa diabética, ela não recebe essa reação que o paciente oncológico recebe? É simplesmente uma doença muito comum, com a qual se convive. Às vezes é grave, às vezes não é, mas isso precisa ser dito de uma forma mais normal, e o papel de vocês é muito importante, porque quanto mais vocês falarem sobre isso nas redes de vocês, enfim, nos locais de trabalho de vocês, hospitais e afins, isso vai se tornando menos tabu e uma coisa normal, porque é uma doença muito comum, né? Então, acho que isso é um ponto super importante, né? Uma diabetes não pode causar menos susto e estranheza do que um câncer inicial, né? Uma diabetes grave numa criança é uma doença super grave e ninguém acha, seu filho é diabético, toma insulina, ok. Nossa, tem um câncer de mama in situ, meu Deus! Isso é um negócio super curável, né? Muito menos grave, né? Então, acho que isso é sempre importante lembrar. Então, no mundo, o pulmão, né, ainda é o mais incidente, e aí depois mama e cólon e reto. Mortalidade, mama e próstata vem na frente no Brasil por conta da incidência, né? E a gente vê que ela vem caindo, né, nos últimos anos. Então, à medida que os tratamentos melhoram, as mortalidades caem, mesmo com as incidências mais altas. Então, aqui a mortalidade no mundo, então o pulmão também continua lá em cima. E aqui a gente vê a diferença, né, quando você vê a barra de incidência no mundo, de pulmão, mama, você vê que as barras são todas mais ou menos do mesmo tamanho, né? E aqui, quando a gente vê mortalidade, o pulmão dispara na frente ainda em relação às outras. Então, a gente tem uma estimativa no mundo de 9 milhões de mortes por câncer no mundo, e claro que o IDH influencia muito, e os fatores de risco modificáveis, isso é muito importante, representam 44% das mortes por câncer que são atribuíveis a álcool, tabagismo e obesidade, que eu vou falar isso mais para frente. Então, aqui, só para mostrar como a mortalidade vem evoluindo, esse gráfico é muito bonito, né? Quando a gente olha, isso daqui são dados americanos, é o quanto que a mortalidade vem despencando, né, à medida que a gente avança nos tratamentos. Então, apesar da incidência muito crescente, a mortalidade para muitos tipos de câncer caiu muito com o avanço dos tratamentos. Então, o melanoma acho que é um grande exemplo, né? É uma doença que era muito letal, para a qual a gente não tinha nenhum tratamento que tivesse ganho de sobrevida, né? E aí, com o avanço de imunoterapia e de terapia-alvo, a gente teve essa queda absurda na curva aqui, né? Então, a gente tem, até 2013, né, esses tratamentos novos todos de melanoma começaram ali mais ou menos em 2010. Então, até 2013, a gente tinha um número de mortes subindo 7,5%, e aí, de repente, despenca 17%. E isso eu gosto de mostrar sempre, porque mostra como, em muito pouco tempo, uma mortalidade populacional despenca. Então, até 2010, a gente não tinha tratamento, dali para frente, a gente tem um monte de tratamento bom e a mortalidade começa a despencar. E eu gosto de usar esse exemplo também, porque eu sou uma pessoa jovem, né? Espero que vocês considerem. E eu fiz o meu treinamento nos Estados Unidos, num tratamento de melanoma que não se usa mais. E eu sou uma pessoa jovem, eu fui para lá, perdi um tempão, gastei um dinheirão, treinei, fiz um treinamento num tratamento super novo, chique e tal, e quando eu cheguei no Brasil, uns anos depois, ele já era obsoleto. Isso é lindo, né? Isso é incrível. Você gastar um tempo e um dinheiro num tratamento super difícil e, dali a pouco, não precisar mais dele, porque tem coisa muito melhor que chegou, né? E isso daqui, usando ainda o exemplo do melanoma, é tudo que aconteceu de lá para cá, né? Então, eu fui em 2009, tá? Eu estava lá. O número de estudos de fase 3 para melanoma positivos nessa época eram zero. Nada tinha ganho de sobrevida. E agora a gente tem tudo isso e mais um pouco, né? Aqui eu parei em 2021, que ontem à noite deu preguiça de vir para cá, tem um monte mais de coisa para cá.
Então, falando um pouquinho sobre rastreamento, a gente tem muita coisa nova, né? Tem inteligência artificial, tem vários tipos diferentes de imagem. Então, a gente tem o PET, né, que todo mundo conhece, o PET FDG, é o contraste mais habitual, mas a gente tem PET de PSMA para próstata, tem PET FES para mama, tem PET de neuroendócrino. Para cada tipo de doença, a gente começa a ter marcadores diferentes. Isso muda muito, então, às vezes, uma doença não capta em um PET, capta no outro. Então, a gente começa a ter exames diagnósticos específicos para cada subtipo histológico de câncer. Então, dependendo da imunistoquímica, eu vou pedir um exame diferente para estadiar, né? Isso é super legal. A gente tem ressonâncias diferentes para diferenciar o que é tecido tumoral e o que é inflamação, porque o PET tem muito esse problema, ele brilha no que é pneumonia, igual ele brilha no que é câncer. Então, a gente começa a ter uma forma de espectroscópica para tentar diferenciar isso, a gente consegue pôr isso num algoritmo de inteligência artificial. Tem vários hospitais que ligam para a gente do PS e falam assim, sua paciente está aqui, fez uma tomo, mas a inteligência artificial falou que não tem TEP. Né? Essas coisas são complicadas, a gente está evoluindo, né, esses algoritmos, mas é claro que já são ferramentas que ajudam bastante, mas que ainda dependem do ser humano juntando as bolinhas ali. Né? A biópsia líquida, daqui a pouco vocês vão ter bastante informação sobre isso com o Fernando, então vou dar uma passada rápida, mas basicamente é o nosso sonho de consumo, porque é o que a gente sonha, que vai ser uma forma de detectar se os nossos tratamentos, por exemplo, estão dando certo. A gente vai fazendo um exame de sangue e vai vendo se as coisas estão funcionando muito antes de piorar num PET, por exemplo. Né? Então, acho que isso daqui, se tivesse que comprar ações de alguma coisa, eu compraria de biópsia líquida. E diagnóstico molecular é uma coisa incrível porque mudou totalmente a forma como a gente diagnostica os tumores. Né? Então, a gente não é mais aquela fase de anatomopatológico imunistoquímico, a gente vai muito além disso. Então, para cada doença, eu tenho uma lista de coisas que eu preciso pedir. Então, percebam aqui a barreira enorme que é, porque se o patologista não sabe qual é a suspeita diagnóstica, ele recebe um pedaço ali de alguma coisa, ele não vai saber o que pedir de imunistoquímica e muito menos dessas coisas moleculares. E, às vezes, se a pessoa que fez a biópsia não sabe disso, ele não vai tirar fragmento suficiente para isso. Então, se é uma biópsia de um câncer de pulmão, o meu radiologista que faz a biópsia, ele sabe que eu vou precisar de um painel molecular, que eu preciso de tanto de material. Então, você precisa jogar informação para todos os players que estão envolvidos no cuidado. E isso é muito difícil. Né? Num serviço onde os parceiros não se falam, o radiologista vai lá, espeta uma lesão que ele não sabe nem o que é a suspeita, o patologista olha um negócio que ele não sabe de onde veio, que pedaço do corpo que é. Isso fica impossível. Né? Então, isso daqui é lindo, mas é uma forma que você precisa que todo mundo participe para poder chegar nisso. E claro que tem um custo muito alto, né? Mas você consegue estratificar exatamente o nome, sobrenome, RG, CPF daquele tumor para saber exatamente qual terapia-alvo que ele merece. Inclusive, se ele merece terapia ou não. Então, o Oncotype, por exemplo, que a gente faz para câncer de mama, com um pedaço do tumor, a gente consegue predizer se aquela paciente precisa de quimioterapia ou não. Desde que esse teste existe, 70% das pacientes deixam de fazer químio. Isso é espetacular, e não tem como isso não ser custo efetivo, é óbvio que é. Pensa no custo de uma quimioterapia para um sistema de saúde. Então, por que esse exame não é coberto? Por que ele não é disponível no SUS se ele dá uma informação tão importante como essa? Porque, muitas vezes, uma mulher jovem com um tumor de risco intermediário ou alto risco, eu não tenho Oncotype, eu vou fazer químio. Né? Minha mãe, por exemplo, há 30 anos atrás, fez químio e eu tenho certeza que ela não teria feito. Mas não existia Oncotype naquela época. Né? Então, essas coisas parecem sofisticadas e caras, mas elas trazem informações importantes demais para não estar disponível na nossa prática. Né? E aí, patologia abre um leque de novidades. Né? A gente tem telepatologia, a gente tem estabilidade microsatélite, a gente tem PDL1, tumor burden, a gente tem formas de digitalizar as lâminas, por exemplo, no Sírio. Né? Claro que a gente vive numa bolha, mas a gente vive numa realidade que a patologista lá da sala dela consegue dar um zoom na lâmina do microscópio dela, que eu consigo olhar no monitor do Zoom da reunião online a mesma imagem que ela está vendo no microscópio da sala dela. E a gente consegue projetar isso para o Memorial em Nova York, para eles darem uma opinião e ajudarem a gente a fazer o diagnóstico. E antes, como funcionava? A família ia lá com o bloquinho, pegava, entrava no avião, ia lá no não sei onde, fazia uma segunda opinião, perdia o material no caminho, ficava no sol.
né? Então, assim, olha que coisa linda, a gente não precisa ter todos os reagentes aqui em Goiânia, com um patologista daqui, porque eu consigo projetar essa lâmina para São Paulo e pedir para um patologista, porque lá eu tenho a sorte, não que aqui não tenham as pessoas, mas lá eu tenho uma patologista, por exemplo, que só vê câncer de mama, eu tenho uma patologista que só vê câncer de pulmão, é diferente, né? E a gente consegue trocar essa experiência por uma forma digital. Então, todo mundo que tem preconceito contra inteligência artificial não tenha, porque isso daqui só vai ajudar, né? Sabendo usar, né? Claro que isso fez com que os pacientes cheguem na consulta e fossem, o ChatGPT me falou que eu tenho que fazer químio. Mas, tirando essa parte, é tudo espetacular. Isso é raro, mas acontece todos os dias, tá? Técnicas cirúrgicas. Lindo, melhorou demais, é incrível, acho que todo mundo já viu um robô na vida, se não viu, está aqui o robô. A pessoa fica sentadinha ali no videogame, o paciente fica ali sem ninguém encostado nele, né? Isso reduz tempo cirúrgico, tempo de internação, reduz sangramento, e para alguns tumores especificamente, isso impactou muito. Para a próstata, por exemplo, acho que é o principal caso. Diminui impotência, diminui incontinência. E aqui entra de novo a questão do custo. O robô é caro, é caro. A expertise do cirurgião para poder operar um robô é difícil, é difícil. Mas quando você junta todo mundo e pensa numa população enorme que ficava 10 dias internada e agora fica 2, que precisava tomar uma bolsa de sangue e não toma mais, você vai somando tudo isso, a custo-efetividade, né, vai mudando, né? E radioterapia é o caos de novidades, tá? Não é nem para ler tudo isso, porque é muita, muita coisa. Cada vez que eu desço lá no setor deles, eu descubro uma técnica nova que eles colocaram. Mas é incrível porque são coisas muito menos tóxicas e muito mais precisas. Então, a gente começa a ter aparelhos que se movimentam junto com o paciente. Então, pensa, por exemplo, eu estou com uma paciente internada com melanoma que tinha uma lesão sangrando no malso intestinal. Ele fez uma radioterapia para parar de sangrar. Uma paciente está em cuidados paliativos, tá? Ela não está tratando há meses. Mas estava sangrando, tinha que ficar tomando transfusão, estava chato, ela estava na praia, estava incômodo, né? O paciente em cuidados paliativos. Ele conseguiu fazer uma radioterapia numa alça, se mexendo, com o intestino funcionando, e ele ia atrás da lesão sangrando, parou de sangrar, foi embora para casa. Então, essas técnicas que se movimentam junto com o paciente para a radioterapia, então, agrega isso com uma ressonância, com uma tomografia dinâmica, e faz isso ficar muito mais preciso, né? E aí, de tratamento sistêmico, a gente muda o paradigma da quimioterapia e vem para a imunoterapia, para a terapia-alvo, e aqui tem o caos, né, de todos os tratamentos novos. E aí, só para contar uma anedota, eu não sei se vocês já ouviram essa história do Sir William Coley, que foi o pai da imunoterapia. Alguém já ouviu falar dele? Só para pensar como ideias malucas, às vezes, se traduzem em coisas incríveis. Então, para quem tem ideias aí na cabeça, eu acho que isso sempre serve como uma fonte de inspiração. Ele inventou a imunoterapia colocando bactérias em sarcoma. Então, ele pegava uma ferida aberta na perna da paciente, que era um sarcoma ali ulcerado, sangrando, aquela coisa horrível, e injetava estáfilo, injetava bactéria mesmo, e ali ele fazia o sistema imune reagir e via que o sarcoma melhorava. Pensa no comitê de ética do hospital, que, né, para autorizar uma criatura dessa. Mas, enfim, isso aconteceu, está aqui ele. E aí ele começou a perceber que quando ele fazia uma infecção local ali, o tumor começava a diminuir em contrapartida. Claro que a imunoterapia não é simples assim, mas foi daí que veio o gatilho para todo o caminho que depois chegou na imunoterapia, né? E aí a gente tem inibidores de checkpoint, a gente tem PDL1, e essa figura eu acho bastante legal, porque é uma forma que explica como a gente tira a camuflagem do tumor e a gente passa a enxergar, né? Então, são métodos totalmente diferentes de tratamento, que é uma coisa que a gente jamais pensaria, né? Você não bate na célula boa, para poder matar a célula ruim, né? Então, com isso, não cai o cabelo, você não tem todas as toxicidades antigas, né? Mas aí você começa a ter asite, você tem pneumonite, colite, coisas de pele, você começa a ter outras inflamações, tireoidite, mas isso tudo, com os anos, a gente está ficando muito fácil de lidar. Acho que todo dermato, todo cardiologista já tem muito mais experiência com essas toxicidades da imune, então isso tudo tem sido mais fácil. E aqui pensando em todos os tumores, são os que funcionam melhor com imunoterapia, porque são aqueles que são mais imunogênicos, né? Então, esses daqui da ponta foram os carros-chefe da imunoterapia, que é melanoma, pulmão e rim, principalmente, porque são aqueles que têm mais célula imune, né?
E aí a gente começou a usar para doença metastática, como tudo na vida, o que funciona lá, a gente traz para prevenção, e aí a gente começou a usar como adjuvante, aí todo mundo começa a ganhar 1 ano de imunoterapia adjuvante para várias doenças. A gente viu que algumas doenças a imuno funciona sozinha, outras ela precisa ser combinada com químio, algumas ela precisa de PDL1 positivo, algumas não. Então, para cada doença, a imunoterapia vai ter uma característica e um jeito diferente de entrar, mas basicamente para todas as doenças ela entra, tá? E aqui, agora, ano passado, a gente teve uma super mudança de paradigma, que foi jogar isso para antes da cirurgia. Então, como que funcionava, por exemplo, para melanoma, de novo usando esse exemplo. Melanoma eu gosto de usar porque acho que é o mais revolucionário aí do momento, melanoma e pulmão, né? A gente operava, fazia 1 ano de imunoterapia. E que, enfim, uma série de toxicidades possíveis que podiam acontecer. Agora a gente faz 2 únicos ciclos antes de operar, operou, acabou, está tratado, resolvido, e aparentemente é exatamente a mesma coisa. Então, você pegar 1 ano de, né, para quem vem com esse papo do lobby da indústria farmacêutica, eu estou trocando 1 ano de tratamento por 2 doses de tratamento. E isso está sendo igual, isso está super bem aceito, né? Então, essas coisas são muito bacanas de mostrar, né? E pode ser que a gente, daqui a pouco, encurte mais ainda esse tratamento. E aí começa a vir vacina personalizada com RNA mensageiro, a gente começa a estudar o microambiente tumoral, microbiota intestinal, então, o horário que você recebe a imunoterapia, isso interfere, a comida que você come. Então, aqui entra um leque de coisas diferentes, né? Que não cabe agora. Terapia-alvo, aqui foi quando a terapia-alvo começou, então a gente tem terapia-alvo para mama, para melanoma, para pulmão, também para um monte de doença, mas eram remédios que respondiam muito, muito rápido, mas que duravam um pouco. E aí, com o tempo, a gente foi combinando as coisas, combina com químio, combina as terapias-alvo entre elas, algumas não funcionam sozinhas, precisam de químio, algumas precisam de outras terapias-alvo combinadas para conseguir esticar a duração dessas respostas. Então, aqui, por exemplo, é o que acontece em 15 dias, né? Então, você vê ali uma lâmina com Ki67 super intenso, a doença bombando, em 15 dias a doença murchou. Só que aí, em 6 meses, a doença voltava. E aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo, né? Esse é o famoso PET, que parece um dálmata, cheio de doença, e em muito pouco tempo ela melhorava, mas isso durava pouco. Então, esse paradigma também de que terapia-alvo dura pouco, não é mais assim. A gente agora sabe que muitas terapia-alvo têm a mesma chance a longo prazo do que outras, né? E aqui, só para mostrar aonde está o SUS para melanoma, a Lu sabe que esse é um tema muito duro no meu coração, porque essa é a única droga que a gente tem para melanoma hoje disponível no SUS, e é a única droga que não tem ganho de sobrevida e que está lá na ponta da curva porque não funciona, e é o único remédio que a gente tem disponível hoje no SUS para os pacientes com melanoma. Isso, para mim, é uma coisa muito, muito grave, principalmente porque a gente tem essas drogas, a gente tem imunoterapia incorporada já há muito tempo e não disponível. E aqui é o que aconteceu com a sobrevida com esses outros remédios. Então, você pega a sobrevida em 3 anos de um paciente com melanoma, era 12, e é 60, hoje é 70, 80. Então, é inadmissível que você não tenha essa ponta da curva disponível para toda a população. Pronto, falei. Então, seguindo, anticorpo conjugado à droga, outro bom lugar para comprar ações. Incrível, funciona para muitos e muitos tumores. É basicamente como um cavalo de Troia. Então, você coloca uma quimioterapia combinada com anticorpo, e isso vai liberar dentro da célula, então dá menos toxicidade, é muito mais eficaz. A gente tem deruxtecans da vida e todos esses nomes, sacituzumab govitecan, todos esses nomes assim, são drogas realmente que vieram para ficar e que funcionam para vários tumores diferentes. Então, isso também é uma outra coisa, uma mudança de paradigma legal. Você pega um remédio que sempre funcionou para mama HER2 positivo e, de repente, você testa para HER2 negativo e funciona. Aí você testa para colo de útero e funciona. Você testa para estômago e funciona. Então, isso também é sair da caixa, né, e você ter um HER2 positivo num outro tumor qualquer e ver que a droga do câncer de mama funciona aqui lindamente, mas que a dose precisa ser diferente. Então, essas coisas também são muito legais. E aí aqui, outro lugar bom para comprar ações, mais ainda, né? O CAR-T, acho que, né, todo mundo já ouviu falar muito. Por enquanto, ele é aprovado para doenças hematológicas, né? Então, por exemplo, leucemia linfoblástica aguda, uma doença super refratária, super politratada. Você faz um CAR-T, ela vai ter 90% de resposta, 60% de cura. Isso daqui era impensável, né? Uma coisa espetacular. E agora o desafio é trazer o CAR-T para tumor sólido, né? A gente tem muita coisa andando.
ainda não tão incrível quanto a gente imagina, mas acho que tem muito chão pela frente aqui. E um pouquinho do quanto a gente avançou em toxicidade, né? Então, aqueles filmes em que ela vomita, desmaia, isso não acontece, né? Acho que é importante a gente reforçar isso e tirar isso do imaginário popular, porque a maioria das pacientes tem, no máximo, uma fadiga, uma diarreia, né? Um cansaço, enfim, alguma coisa, em geral, mais light. Claro que tem pacientes que toleram as coisas mal, mas mesmo os tratamentos mais pesados, raramente são aquela coisa de antigamente, como continua sendo mostrado, né, nos filmes e novelas. Então, a questão da touca, por exemplo, para a grande maioria dos cabelos, a touca ajuda a não dar alopécia, mas lembrando que para a famigerada quimio vermelha, que é a antraciclina, a doxorubicina, ela não funciona, não deixem usar, não vai adiantar, vai cair, só vai gerar ansiedade. E aqui, acho que de tudo que eu vou falar é o mais importante, tá? Não queria ter que falar isso, mas é verdade, aguentem, não bebam, de verdade. Esse estudo de janeiro é um estudo muito grande, ele mostrou que não existe quantidade segura de álcool, tá? Eu recebi esse estudo quando eu estava numa vinícola, não é fácil esse dado, mas aguentem, porque ele é muito grave, tá? E por que ele é grave? Porque olha isso daqui, ó, esse marrom são 2 doses por dia. Tudo bem, 2 doses por dia, óbvio que aumenta o risco de câncer. O laranjinha é 1 dose a cada 2 semanas. É a mesma coisa, tá? É essa cara que é para fazer. Isso aí é duro, mas não dá. Não tem quantidade segura de álcool. O álcool aumenta o risco de câncer. Não é para beber. Os nossos adolescentes bebem muito. Os meus filhos bebem. É desesperador. Não dá. Isso daqui é uma realidade que a gente precisa mudar, né? Então, olhem esse slide, batam foto. Tá? Eu tenho um infográfico compartilhável no WhatsApp, depois se vocês quiserem. E aqui é o quanto essa informação é desconhecida, né? Então, você pega uma população americana e você vê que menos da metade sabe que o álcool é um fator de risco para câncer. No Brasil, né, com certeza, no carnaval, menos ainda. E última informação importante, a vacina do HPV vai erradicar o câncer de colo de útero no Brasil e a gente precisa vacinar a população. Toda paciente oncológica abaixo de 45 anos pode tomar vacina, disponível. Todas as crianças precisam tomar, pelo amor de Deus, a cobertura ainda não está o que a gente quer. E é, de fato, a cura do câncer. É uma vacina capaz de erradicar um câncer, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que falar sobre isso todos os dias até que a gente consiga colocar isso na cabeça da população, tá? E último, obesidade. Um monte de tumores associados à obesidade. E aí, só para último parênteses, meu tempo acabou, Lu, estou acabando. O açúcar não causa câncer, a obesidade e o sedentarismo, sim. Então, acho que esse é sempre um ponto importante de lembrar que o vilão não é o açúcar, o processado. Claro, comida processada é ruim, mas não é o açúcar em si, é a obesidade e o sedentarismo, tá? Então, a atividade física ajuda a prevenir o câncer e ajuda a melhorar o prognóstico de quem está com câncer. Então, é difícil de mudar isso, mas importantíssimo. Pronto, acabei. Obrigada, pessoal. Obrigada, Má. Curtiram? Tá tudo bem aí? Começamos bem, né? Estão tensos com o quê, gente? Com o vinho, com a obesidade ou com o sedentarismo? A carinha de vocês está ótima, Marina. Vou fazer uma pesquisa com vocês, hein? Bom, vou passar aqui, a gente segue agora, né, entrando numa parte ainda mais moderna da oncologia, mas estou aprendendo muito com ele, que é moderna, mas muito atual e que ainda vai revolucionar completamente a nossa vida. Então, quem está aqui agora é o Dr. Fernando Moura, oncologista, também faz parte do nosso comitê científico, que vai conversar com a gente sobre medicina personalizada, né, oncologia de precisão. Bem-vindo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar a Helena e a Luciana e todo o time da Oncoguia pelo excelente evento, um sucesso. Queria agradecer a oportunidade, a gente sempre tem, de alguma forma, frequentado. A minha tarefa vai ficar um pouco mais fácil, e a nossa tarefa juntos também, depois da apresentação da doutora Marina, tenho certeza. Eu não tenho conflitos para essa apresentação. A gente vai conversar um pouquinho do que tem ao redor desse contexto de medicina de precisão. É um termo que ficou um pouco mais popular depois de uma fala do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, lá em 2015. E se eventualmente eu disser nome de remédios, plataformas de testes, empresas de testagem, acreditem, eu não tenho nenhuma relação
nenhuma ligação com elas, é apenas para que a gente exemplifique alguns exemplos. No final do dia, afinal de contas, o que é medicina de precisão? A gente escuta muito falar sobre isso, mas é uma nova forma, uma nova abordagem, um novo olhar sobre medicina, onde a gente leva em conta a genética que nós possuímos e o nosso expossoma, o nosso meio ambiente, o nosso comportamento. A doutora Marina acabou de dar uma péssima notícia para a gente com relação a álcool. Então, o que a gente faz interfere na nossa saúde. E, de uma forma ou outra, é isso que a medicina de precisão aborda de uma maneira tanto para prevenir doenças, tentar aprimorar o diagnóstico e, essencialmente, melhorar o desfecho dos nossos tratamentos que a gente sabe precisam evoluir. Tá? 4 pilares principais a gente apoia esse contexto. Personalização do tratamento é aquele que a gente tem mais familiaridade, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo com isto, mas lembrar de predição de riscos, baseado na nossa assinatura genética, a prevenção de doenças, que a gente tem uma forma fantástica de aprimorar, e eu vou conversar também com vocês a respeito de biópsia líquida em câncer, e a participação do paciente, mas não num contexto de informação, mas de mandar a informação que ele tem através de gadgets, que é aquele reloginho que dá uma informação para a gente, aquilo vai lá para o serviço de saúde, do ponto de vista tecnológico também pode apoiar. Vamos começar falando um pouquinho de predição de risco. Isso ficou bastante popular lá em 2012, 2013, com essa atriz, Angelina Jolie. Na época, ela tinha história familiar de câncer, fez um teste que estava começando a ficar um pouco mais popular, mutação de BRCA, identificou no seu exame que ela tinha essa mutação, dá um risco de quase 90% para que a mulher tenha câncer de mama nesse contexto, e aí veio o que ela tornou público, ela foi submetida a uma mastectomia, uma cirurgia de redução de risco de câncer de mama bilateral. Isso ganhou polêmica, ganhou a mídia, mas foi o começo dessa nova era que a gente hoje tem de apoio ao diagnóstico genético para alguma tomada de decisão. Vários testes hoje estão disponibilizados, comercialmente podem ser feitos mundo afora. Eu trouxe um exemplo de um teste que se chama Predicta Infinity, que é um teste lá do Einstein, ou aqui do Einstein, a gente tem um prédio aqui ao lado para lembrar, mas ele faz um sequenciamento de indivíduos normais, sem nenhum diagnóstico, e ele vai estipular o risco de algumas doenças, por exemplo, câncer, doenças cardiovasculares, distúrbios de coagulação e todas essas outras coisas que a gente está vendo aqui na tela, a partir de um painel de 563 genes. O grande problema disso é que a gente tem uma zona cinzenta. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer esse teste e não tenho maturidade para fazer e não fiz. E por quê? Porque, por exemplo, esse senhor aqui é o James Watson, é um dos 2 pais da descoberta do DNA. Em 2007, ele ganhou da Baylor o sequenciamento genético dele, mas ele pediu para editar no resultado o cromossomo 19. Por quê? Porque ele tinha na família casos de Alzheimer precoce, e no cromossomo 19 tem lá um gene, o ApoE, que quando alterado eleva o risco de Alzheimer no indivíduo mais jovem. Ele não quis saber, ele é vivo, 95 anos, ativo, e este é o contexto da zona cinzenta. O que eu faço se eu fizer um teste como esse, eu tiver, por exemplo, um resultado de risco ao longo da minha vida de uma doença como esclerose, Alzheimer, por exemplo. Eu não tenho ação para fazer, não tenho nenhum hábito comportamental, nenhum tratamento profilático nos dias de hoje. Então, cai numa zona cinzenta. Por outro lado, um caso como o da Angelina Jolie pode ser detectado num teste como esse. Então, é uma questão que a gente precisa amadurecer um pouco o contexto, mas, essencialmente, um geneticista sempre deve apoiar uma testagem como essa, explicando antes do teste o que ele vai encontrar potencialmente e depois do teste o que a gente pode fazer diante desses resultados. Então, é essencial para uma testagem como essa a gente ter um geneticista sempre apoiando esse tipo de exame. Bom, gente, passando um pouco para a questão da prevenção. A gente fala de câncer. São, sei lá, mais de 80 tipos de câncer que a gente tem, contando os tumores hematológicos, leucemias, linfomas, por exemplo. Mas, na realidade, a gente faz rastreio, e rastreio significa diagnóstico precoce em somente 5 tipos de câncer, que são esses que a gente está vendo aqui. Colo retal, o colo uterino, o câncer de próstata, o câncer de mama e o câncer de pulmão, com esse cigarrinho que aqui está. E eu trouxe essa informação porque
é restrito a quem fuma o rastreio para câncer de pulmão, mas cresce mundo afora a provável incidência de câncer em indivíduos que não fumam, a ponto de, por exemplo, Taiwan e Tailândia já promoverem, em termos de saúde pública, rastreio com tomografia em pacientes, ou melhor, em pessoas que não são tabagistas, mas que têm alto risco de câncer, por exposição, por exemplo, à poluição. Enfim, é uma discussão que a gente tem atendido aqui, observado aqui mundo afora. Eu foco mais o meu tipo de atuação em câncer de pulmão, em câncer de cabeça e pescoço, então talvez eu vá trazer aqui para frente um pouco mais de exemplo nesses dois tipos de doenças, tá bom? Mas o que a gente faz com, então, todos os outros tipos de câncer? Como que a gente rastreia, por exemplo, o câncer de pâncreas? Não existe rastreio. A gente faz diagnóstico. E, eventualmente, a gente faz diagnóstico tardio, quando a gente já não tem oportunidades de, talvez, trazer a doença para um contexto de cura, mas para um contexto de controle. E é aqui que entra uma oportunidade fantástica que a doutora Marina citou a respeito de biópsia líquida. Afinal de contas, o que é biópsia líquida? É um exame onde a gente avalia os nossos fluidos corporais na procura de ácidos nucleicos, DNA, RNA, por exemplo. E aqui, nesse contexto, hoje a gente tem capacidade de encontrar DNA e RNA no sangue, na saliva, na urina, no líquor, em secreções brônquicas. Tudo isso sofre uma possibilidade da gente entender o DNA que é contido nesses fluidos corporais. E na circulação é onde a gente tem a oportunidade, no sangue, de identificar precocemente a existência de câncer. Como? Através da pesquisa do DNA tumoral circulante. Vamos lá, o que é isso? Quando as células de câncer morrem, elas jogam na circulação fragmentos de DNA do tumor, que são completamente distintos dos fragmentos de DNA das nossas células normais, que eventualmente, dentro do ciclo natural de vida delas, também acabam morrendo. E a gente consegue entender um cenário e outro. Eu vou tentar convencê-los a respeito disso. Olhem só, quando a gente vai fazer rastreio ou pesquisa de câncer com exames radiológicos, a gente precisa ter, por exemplo, numa ressonância, uma quantidade de doença bastante significativa do ponto de vista do número de células para detectar o nódulo. Quando a gente vai fazer a pesquisa com biópsia líquida, o número de células necessárias para a gente encontrar as alterações moleculares, por exemplo, no sangue, é muito menor. A gente consegue visualizar aqui no gráfico, na barra rosa e na barra verde. A detecção do DNA tumoral circulante, já numa fase muito precoce do câncer, é possível. As outras aplicações de biópsia líquida, por exemplo, na doença avançada, para a gente fazer genotipagem, avaliar se um tratamento está funcionando ou não, ou mesmo depois de uma cirurgia para indicar tratamento quimioterápico pós-operatório, já são disponibilizadas no Brasil. Custa caro, mas já é disponível. Isso que eu estou falando agora de rastreio para identificar a doença precoce ainda não está disponível no Brasil, mas eu tenho a impressão que logo menos isso vai chegar para a gente também. Tá? Olhem essas três plataformas, que são plataformas de testes, tipos de testes, CancerSeek, Grail e Delphi, 3 marcas. Elas oferecem especificidade de 99% quando fazem o teste, a pesquisa de DNA tumoral circulando. O que significa isso? Se um teste vem positivo, 99% de chance de você ter câncer. Esta é a mensagem que esse tipo de exame traz. Tá legal? A sensibilidade, que é o quanto o teste tem a capacidade de encontrar o que procura, é estadiamento dependente. Quanto mais avançada a doença, mais DNA tumoral é jogado na circulação, maior a nossa chance de detectar, portanto, este tipo de alteração. E aí, quando a gente vai ver alguns estudos, esse, por exemplo, é de uma plataforma chamada Grail, ela já está disponível nos Estados Unidos, não está aprovada pela agência regulatória de lá, o FDA, custa $949 exatamente, e ela, quando faz o exame de sangue, ela segrega o exame de duas formas. Se o paciente tem câncer ou se o paciente não tem câncer, então o resultado é positivo ou negativo. E como é que ela faz isso? Ela analisa padrões de metilação. Metilação é como se eu fosse colocando alguns radicais que são considerados livres dentro do DNA. Isso é possível de ser lido.
Esse resultado ainda vem acompanhado de uma segunda informação muito importante. Quando positivo, em 90% das vezes, esse teste consegue contar para a gente aonde o tumor está nascendo. Portanto, se no pâncreas, se no fígado, se no intestino, se, por exemplo, no cérebro, inclusive. Tá? Então, é uma informação importante. Esse estudo que eles publicaram já tem 2 anos numa revista importante, com 6.600 pacientes, ou melhor, voluntários para testagem, encontrou 1,5% de sinais positivos para câncer. Com aquele resultado que eu contei para vocês, 99% de especificidade. E em quase 90% das vezes foi possível apontar aonde o tumor estava vindo. De onde o tumor estava vindo. Tá? E isso não ficou restrito, como vocês estão vendo, àquelas formas que a gente já tem rastreio conhecido. Por exemplo, mama, pulmão, colo retal. A gente identificou câncer de pâncreas, linfomas, leucemias com esse tipo de exame. Uma outra plataforma usa fragmentos de DNA tumoral que circula, chamada Delphi, e da mesma maneira, a gente fazendo um exame de sangue consegue entender se o resultado é positivo ou negativo e, através de inteligência de máquina, inclusive, categoriza a origem do tumor, se da via biliar, se estômago e assim por diante. Então, esses testes eles vão incorporar uma rotina clínica na nossa próxima década, eu não tenho dúvida disso, é logo menos. Como a gente faz, por exemplo, hoje exame de colesterol, vai, de alguma maneira, ter a possibilidade de fazer um exame como esses que eu mencionei. A que custo isso vai chegar para a gente é uma questão. Um outro ponto é, a gente não vai abandonar as formas naturais que já temos de rastreio hoje, mamografia, câncer de colo uterino, como, por exemplo, o Papa Nicolau, mas a gente vai ter o apoio dessas ferramentas para aprimorar o rastreio. Eu acho que essa vai ser a mensagem final. Dúvidas que ficarão. E se eu faço esse exame, ele vem positivo, eu vou fazer um exame radiológico, passar num exame físico com o meu médico e não encontrar o tumor acontecendo. Continua naquela zona cinzenta, e isso vai gerar angústia. Como é que a gente vai lidar com isso? São perguntas em aberto. Assim como com que frequência eu tenho que fazer esse teste? Uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 6 meses? São perguntas que quem está estudando isso ainda não respondeu para que a gente traga do laboratório para aplicação clínica no nosso dia a dia. Mas benefício existe. Esse é o estudo PECman, por exemplo, que ajuda, junto com o exame de sangue do CA19-9, que é uma molécula que a gente testa normalmente hoje para quem tem câncer de pâncreas, e esse estudo ele faz análise de ctDNA junto com a análise do CA19-9 para detectar precocemente câncer de pâncreas. Em estágio 1, por exemplo, a sensibilidade é de mais de 85%. A especificidade também bastante rica. Então, traz uma chance da gente, com uma doença extremamente grave, fazer diagnóstico precoce. Só para dizer que isso não está distante, esse teste de uma empresa chamada Guardant, hoje já é recomendado nos Estados Unidos para rastreio de câncer coloretal. Não substitui a colonoscopia, mas apoia a colonoscopia no diagnóstico e, acima de tudo, é aprovado pelo FDA para aqueles pacientes que não podem fazer colonoscopia. Às vezes, senhores ou senhoras com muita idade não conseguem fazer o preparo e, portanto, a gente tem a oportunidade desse teste de apoio. Na urina também tem informação, a gente consegue identificar microRNA em pacientes que estão com câncer de próstata, e este pode ser um teste de apoio para o diagnóstico, para o rastreio de câncer de próstata precoce, em desenvolvimento, tudo isso ainda é muito incipiente. Mas aqui chega um momento, talvez, que a gente mais tem informação, que é a personalização do tratamento, que é a gente entender que tratamento funciona melhor para que paciente. E eu vou falar muito de câncer de pulmão aqui. E eu vou pedir para vocês olharem com carinho esse estudo, é um estudo publicado em 2002. 4 esquemas de quimioterapia foram oferecidos para os pacientes que entraram nesse estudo. Doença metastática, para quem já tinha focos da doença fora do pulmão. E guardem esse número, por favor, que está aqui grifado em amarelo. A mediana de sobrevivência global dos pacientes que entraram nesse estudo, fazendo quimioterapia, foi de apenas 8 meses. Portanto, um paciente que recebeu o diagnóstico, em média, ou no tempo mediano, ele sobrevivia 8 meses, como a gente viu aqui nesse estudo. Guardem esse número. Bom, de lá para cá, câncer de pulmão se transforma por completo. De uma única doença, a gente consegue, através do melhor entendimento da biologia da doença e do diagnóstico molecular,
trazer informações que hoje são bastante granulares, a ponto da gente entender a assinatura molecular, que é o sobrenome do câncer, com distinção entre o lado de lá do mundo, na Ásia, e aqui no nosso lado ocidental. Por exemplo, uma mutação bastante familiar a todos nós, a EGFR, mais ou menos 20% dos pacientes que têm câncer de pulmão no Brasil têm essa mutação, enquanto na Ásia isso chega a 40%, 50% às vezes. Portanto, isso traz a oportunidade da gente, entendendo o diagnóstico molecular, entendendo o sobrenome do câncer, não basta mais só ser carcinoma de pulmão. A gente precisa entender qual é a assinatura molecular, qual é a mutação, a fusão, quem tem por trás disso. E quem faz esse diagnóstico é, muitas vezes, o sequenciamento, que é a análise do DNA do câncer. A gente pode fazer isso tanto puxando o tecido do tumor e analisando o seu DNA, quanto também pelo sangue através de biópsia líquida. Porque, como eu falei para vocês, o DNA do câncer também circula. Através do sequenciamento do diagnóstico molecular, a gente chega no nome e no sobrenome do câncer e consegue fazer um tratamento personalizado, e não mais um tratamento servindo para todo mundo, como a gente fazia com quimioterapia no passado. E isso traz para a gente dados e números que são muito mais animadores do que aqueles 8 meses que eu mostrei. Por exemplo, para quem tem mutação EGFR, existe um tratamento chamado osimertinib, que é um comprimido com muito melhor experiência para o paciente, sem toxicidade de quimioterapia, substituindo a quimio e dando mediana de sobrevivência global de quase 40 meses. E essa história não para. Há poucas semanas, uma nova combinação de medicamentos, um chamado amivantamab, o outro chamado lazertinib, 2 terapias-alvo contra a mesma mutação EGFR, projeta essa sobrevivência global para ao redor de 48 meses já, com uma redução do risco de morte para quem tem doença metastática significativa, da ordem de 25% em relação ao tratamento anterior que eu mostrei para vocês. Ou seja, há uma evolução natural dos tratamentos e a evolução da ciência traz essa boa notícia para a gente. Mas para a gente ter esse resultado é essencial fazer testagem molecular ampla. É essencial ter o diagnóstico molecular, é ter o sobrenome do câncer. E a gente tem um problema sério aqui. Não há cobertura dos planos de saúde para esse tipo de teste. E, obviamente, a gente não tem disponibilizado isso no SUS. Então, como é que a gente consegue fazer esse teste? Ou o paciente investe para ter esse resultado, ou, eventualmente, a gente conta com o apoio de algumas indústrias farmacêuticas, eu nem sei se isso é o ideal, para que isso seja obtido. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa ter um NGS amplo, o sequenciamento amplo e profundo, que é a análise completa do DNA do câncer, sempre que possível. E por quê? Eu vou mostrar para vocês. Esse é um caso de um paciente médico que era tabagista. Quando ele fez o diagnóstico, ele tinha esse PET-CT, com todos esses pontinhos, que, como até foi mencionado pela doutora Marina, lembra de alguma forma um dálmata, o que traz um contexto de doença muito avançada. E esse paciente fez o diagnóstico em maio de 21. A gente fez um diagnóstico de NGS, ele tem uma fusão de um gene chamado ROS1 com CD74, é tão frequente quanto 1% dos tipos de câncer de pulmão. A gente dá um comprimido para ele e esse paciente fez agora o rastreio da sua doença há poucas semanas e o PET está completamente limpo, ele trabalha, opera, é um médico, faz absolutamente tudo. Se ele não tivesse feito o diagnóstico molecular, ele não teria tido acesso ao tratamento, naturalmente. Então, daí vem a importância. E isso vai ficando, muitas vezes, bastante mais raro. Essa é uma droga chamada zenocotuzumab, para quem tem câncer de pulmão, tão frequente essa alteração quanto 0,5% dos cânceres de pulmão, com taxa de resposta bastante importante para quem tem câncer nesse cenário metastático, muito superior à quimioterapia. Este outro caso, por exemplo, um jovem de 30 anos, não tabagista, nunca tinha fumado, com uma apresentação de doença como essa, lá no começo de abril de 21, a gente publicou esse caso porque ele fez um sequenciamento profundo, conseguiu encontrar uma fusão de EGFR, que não é mutação, é um outro tipo de alteração molecular, tão infrequente quanto 0,2% das vezes de câncer de pulmão. A gente deu aquele comprimido chamado osimertinib, funcionou bem, esse paciente ficou bem por quase 3 anos. Ou seja, de novo, não tivesse tido oportunidade de fazer um sequenciamento amplo, a gente não teria tido como tratá-lo da maneira adequada.
Então, acesso ao diagnóstico e acesso ao tratamento são essenciais. E aqui a evolução, um estudo de poucas semanas. A gente já tem algumas drogas que são usadas para câncer de mama, para câncer de pulmão também, por exemplo, quando tem uma mutação no HER2. E aqui, no pulmão, uma droga antes desta dá uma taxa de resposta de 50% mais ou menos, metade dos pacientes vão bem após o tratamento de imunoterapia do câncer. Porém, esta droga inovadora está dando taxa de resposta em quem já foi tratado de todos os jeitos e tem mutação de HER2 de quase 70%. É um comprimido. Isso vai revolucionar. Então, essa evolução das terapias-alvos, muitas vezes combinando com outros tratamentos, ou às vezes substituindo aquela anterior, vai tornando a doença uma doença crônica e não mais uma doença letal. Essa é a nossa expectativa. Uma série, talvez mais de uma dúzia de alvos são possíveis de serem acionados dentro desse contexto hoje do câncer de pulmão, e a gente sempre lembra, estou falando muito de câncer de pulmão aqui, mas câncer de mama merece diagnóstico molecular, câncer de bexiga merece, colangiocarcinoma, e por aí vai. Câncer não pode mais, a gente não tem como ficar mais satisfeito somente com o nome, a gente precisa do sobrenome. Isso está vindo para o contexto quando a doença já está num momento ainda um pouco mais inicial. Esses são pacientes que fazem quimiorradioterapia com mutação EGFR, as curvas se separam aqui, quem tem mutação EGFR recebe remédio, osimertinib vai melhor do que somente observar depois da quimio e da radioterapia. E da mesma forma, para quem é operado de câncer de pulmão e tem essa mutação EGFR, tomar o mesmo comprimido diminui o risco da doença recidivar e também aumenta a sobrevivência global nesse contexto. Falando um pouquinho do que vem adiante, além disso, em medicina de precisão e oncologia de precisão, a gente fala que isso aqui é um cavalo de Troia radioativo para quem tem câncer de próstata. Eu coloco uma medicação que tem uma molécula que encontra o câncer de próstata de um lado e do outro uma molécula de radiação. Portanto, eu ofereço um presentinho para o câncer radioativo e para quem tem câncer de próstata avançado, a curva também se separa dando sobrevivência global. É um tratamento injetável, custa caro, não está disponível no SUS, mas aumenta a sobrevivência global e isso já existe no Brasil em vários serviços. E essa modalidade chamada radioteranóstica vai evoluir não somente da próstata, mas para todos esses outros tipos de câncer que estão aqui. Pâncreas, mesotelioma, câncer coloretal, várias pesquisas mostrando benefício nesse contexto. Novas oportunidades surgirão também por aí. Falar da imunoterapia, vocês já viram a apresentação da doutora Marina, como ela funciona, mas só contextualizando no câncer de pulmão, sobrevida global obtida em mais de 5 anos para quem tem doença metastática, da mesma forma para quem tem doença que consegue ser ainda num momento avançado, mas sem metástases, passar por tratamento quimio-radioterápico, a imunoterapia melhora a sobrevida global. E hoje, para quem vai ser operado, discutir imunoterapia junto da quimio, antes da cirurgia, aumenta a sobrevivência global e é mandatório que isso seja feito pelo cirurgião torácico. Não se opera mais os pacientes com câncer de pulmão sem um contexto de discussão com os oncologistas para receber imunoterapia prévia. Tá certo? Mas, não, isso aqui não está errado, apesar de ser 15 anos da Oncoguia, esse bolo de aniversário de 10 anos é porque, olhem que loucura que eu vou mostrar a seguir. Já faz 10 anos, em julho, que o primeiro estudo de imunoterapia em câncer foi publicado e a gente continua sem essa forma de tratamento no sistema público. Também falei, Marina. Então, o que acontece? É um absurdo isso, é inaceitável e alguma solução precisa ser encontrada para a gente evoluir. Finalizando, pessoal, tudo isso que a gente está vendo gera uma quantidade gigante de dados e a gente pode ver dado em tudo e tudo gera dado para que a gente possa fazer uma compilação desses dados e acelerar o ciclo de conhecimento. A prática médica gera dados, dados geram conhecimento, isso retorna para o paciente com melhor qualidade de tratamento, melhor segurança e melhores desfechos quando a gente vai fazer o cuidado clínico. Eu vou mostrar para vocês esse contexto. 218 pacientes no nosso Centro de Excelência de Pâncreas foram analisados, uma parcela deles eram candidatos à cirurgia. E para quem tem câncer de pâncreas e a doença pode ser operada, por muitas vezes a gente faz tratamento quimioterápico
antes da cirurgia, para tentar melhorar a sobrevida. E o que a gente viu nos nossos dados é que mais ou menos 1 em cada 6 pacientes não iam bem ao longo da quimioterapia pré-operatória e, pior, deixavam de ser operados, porque a doença progredia ou eles ficavam muito debilitados com o tratamento quimioterápico da doença e perdiam condição. E aí a sobrevivência separava-se de uma maneira como a gente está vendo aqui. A gente, ao invés de ajudar o paciente com químio, a gente atrapalhava a vida dele e impactava o tempo de sobrevida. Então, a gente fez essa publicação e aí fomos olhar, porque a gente está falando de 70 casos, é muito pouco. Será que fazer uma meta-análise a gente vai encontrar a mesma ideia, o mesmo resultado? Meta-análise, quando a gente compila vários estudos para fazer um olhar único, e da mesma forma a meta-análise trouxe essa informação para a gente. O que vem a seguir com isso? Bom, estamos olhando para dados restritos, uma meta-análise não tem grande informação que a gente pode, de fato, trazer para a clínica. E aí vem a beleza da gente confederar dados. Esta é uma iniciativa da Mayo Clinic, na qual o Einstein participa, junto com vários outros hospitais de Israel, americanos, canadenses, de Singapura, que vai olhar para 56 milhões de pacientes e com dados de toda essa população. E aí, como se fosse um Google Search, uma plataforma do Google, eu vou colocar a pergunta: quimioterapia pré-operatória para quem tem câncer de pâncreas funciona? Como funciona? Não em 70 pacientes, mas talvez em 4 milhões, em 3 milhões, em 200 mil casos. As perguntas elas vão ter muito mais poder para que eu obtenha uma resposta e trate o meu paciente de uma maneira adequada. Isso vai ficar disponível em vários âmbitos. Por fim, algumas perspectivas futuras que não são, acreditem, não são ficção científica. Aqui é um caso já, uma forma de tratamento já aprovada no Japão, que injeta em pacientes que têm tumor no sistema nervoso central, chamado glioma, ou glioblastoma. Depois de ressecado, injeta-se um vírus herpes atenuado, enfraquecido, e o que acontece? As taxas de recidiva são menores nesses pacientes, porque esse vírus herpes atenuado atrai o sistema imunológico e, de alguma maneira, combate uma recidiva do tumor, que é muito comum nesse tipo de situação. Esse tipo de tratamento já está aprovado no Japão, é de uma empresa japonesa, e está em vias de aprovação nos Estados Unidos e vai chegar mundo afora, certamente. E como também já foi mencionado até pela doutora Marina, a gente tem hoje a capacidade de fazer vacinas terapêuticas para quem tem câncer. E aqui um exemplo de uma publicação recente de câncer de pâncreas, onde a gente conseguiu pegar o tumor, entender o antígeno, produzir uma vacina personalizada e voltar para o doente essa vacina depois da cirurgia da quimioterapia do câncer de pâncreas. Poucos casos, mas esses casos todos vivos com 3 anos de segmento, o que é um índice inédito e mereceu uma publicação nessa importante revista. Edição gênica, que é a gente recortar o nosso DNA e aí tirar aquele gene que não está bom ou inserir um gene que nos ajuda. Em câncer isso faz muito sentido, por exemplo, para ativar a resposta imunológica das células de defesa, ou, eventualmente, até para editar genes que estão se comportando ruim e trazendo o câncer para um momento de maior velocidade. Isso já é realidade, por exemplo, para quem tem anemia falciforme, já existe tratamento com edição gênica, a gente chama de CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas9, e isso vai chegar num contexto, talvez de alguns anos ainda, não tão logo, mas para tratamento de câncer. E, por fim, esse é meu último slide, eu prometo, a gente tem aqui uma necessidade de entender se câncer tem origem familiar ou não. 1 em cada 6 casos, quando a gente faz a testagem, a gente encontra essa informação de acordo com esse estudo de quase 12 mil pacientes. Isso não está restrito a somente câncer de mama e câncer de ovário, que são importantes para a gente entender, mas há vários outros cânceres, colo retal, fígado, pâncreas e assim por diante, próstata, e isso tem que ser discutido porque a gente não tem disponibilizado, nem na saúde suplementar e nem no SUS tampouco, uma análise ampla se existe origem familiar de câncer ou não nesse contexto. Concluindo, biópsia líquida em rastreio, para mim, já é uma realidade, logo menos será incorporado. Diagnóstico molecular é essencial, dar o sobrenome do câncer para o melhor tratamento em vários tipos de câncer. Discutam isso com os oncologistas, com os cirurgiões, se vocês tiverem amigos, amigas, familiares, pacientes. Isso é importante.
Tratamentos-alvo específicos e imunoterapia são eficazes em oncologia e hematologia, mas a gente não tem absolutamente nada no SUS. Isso é uma vergonha nacional, na minha opinião. E nos dados a gente tem oportunidade de aceleração do ciclo de conhecimento. A gente torce para que essa imagem se repita sempre. Últimos dias de quimioterapia. Talvez até abandonar a quimioterapia como forma de tratamento seria uma utopia, mas quem sabe um sonho num curto espaço de tempo. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Fernando. Gente, eu vou dar continuidade, então, aqui. Queria chamar a doutora Érica Aguiar. Onde está a doutora Érica? Está aqui. Que é médica da família e comunidade, especialista em cuidados paliativos. Está aqui representando a nossa parceira, né? Academia de Cuidados Paliativos. Obrigada, doutora Érica. Obrigada, Lu. Bom dia. É um prazer estar aqui, uma plateia tão seleta, para falar um pouco sobre um tema que, às vezes, para os oncologistas, pode trazer algum arrepio, né? Infelizmente, a gente tem dados que os oncologistas são os que mais demoram a indicar os pacientes para cuidados paliativos. E a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre isso e trazer um pouco de quebra de paradigmas, como foi trazido aqui tantas informações importantes, né? Bom, eu peço que vocês guardem essa imagem, que eu vou perguntar sobre ela no final. O que vocês estão vendo aqui? E me lembrem, tá? Que pode ser que eu esqueça, porque acabou que ela não entrou na minha apresentação, no último slide. Mas vejam aqui, né, uma estação de trem, uma plataforma, um trem, uma pessoa correndo. Vamos falar sobre isso no finalzinho. Me lembra, tá, gente? Que eu posso esquecer realmente. Cuidado paliativo, conceitualmente, é uma abordagem. A OMS traz isso redefinindo uma série dos seus conceitos, né, que começou efetivamente em 90, depois que Cecily Saunders e Elizabeth Kübler-Ross, na década de 60, trouxeram a perspectiva do movimento hospice moderno, né, de cuidados paliativos, de cuidar a pessoa integralmente. Cecily Saunders falou sobre a dor total. E, a partir daí, vem toda uma evolução do cuidado paliativo, até que, em 1990, a OMS define como um tipo de tratamento, de cuidado integral ao paciente, com atenção ao físico, psicológico, social, emocional, diante de doenças que não respondem mais a tratamento. E aí, em 2002, redefine isso, trazendo que não é um tratamento, é uma abordagem, é um jeito de fazer. É um jeito de cuidar da pessoa, né? Sejam elas adultos ou crianças, seus familiares, porque a família também adoece, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, trazendo a melhora da qualidade de vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Então, a grande palavra aqui, não mais doença, mas sofrimento, e que requer uma intervenção, um cuidado, uma identificação precoce, avaliação e tratamento de dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Isso é extremamente importante, porque daqui a gente já desmistifica de que cuidado paliativo é para quem está morrendo. No caso da oncologia, para quem está morrendo de câncer, não, cuidado paliativo é para quem está sofrendo. E aí a gente amplia esse horizonte, né? Lembrando que uma doença, ela é a condensação de expressões biológicas, emocionais, psicológicas, sociais, espirituais. Lembrando que espiritual é aquilo que nos conecta com o sentido da vida, com o sagrado, não necessariamente com uma religião. Pode até ser que se use uma religião para acessar o espiritual. Mas o espiritual é muito além disso. E quando a gente não sofre só na pele que tem o melanoma. A gente sofre como um todo. E a doença é isso. Então, ao trazer esse sofrimento, o cuidado paliativo entra aqui. E aí, essa é a importância da gente reforçar isso.
E aí, para a gente entender, e tem uma série de ferramentas para não ficar essa coisa vaga e achando que, então tá, né, sofrimento, vou lá, pego na mão, ofereço um suporte psicoterapêutico e isso vai resolver. O Scott Murray, que é um grande pesquisador e da Universidade de Edinburgh, com a sua equipe, ele traçou as trajetórias elegíveis para cuidados paliativos. E nessas trajetórias ele demonstrou que não somente a parte física, que é a listinha aqui, a coisinha azul, mas como é que se comporta também a parte psicoemocional, social e espiritual desses pacientes diante de um diagnóstico de câncer. Essa é a trajetória do câncer. O paciente vem bem, relativamente bem, por muito tempo, olha, desde o diagnóstico, ele vem bem, com um pequeno declínio funcional. Vocês, oncologistas, veem muito isso, e agora com tantas técnicas e inovações dentro da oncologia, é justamente o que os meus antecessores disseram, né? De aumentar a sobrevida, de trazer uma boa funcionalidade, de trazer boas perspectivas para esse paciente. Só que, diante de um diagnóstico de câncer, e vocês devem presenciar muito isso, essa pessoa tem um grande sofrimento, um declínio aqui na sua dimensão psicoespiritual. Tudo bem? Psicoespiritual. Ela já tem ali um vale, né? uma queda. E aqui há um sofrimento. Assim como há um sofrimento quando, depois das intervenções, diagnóstico, biópsia, ou cirurgia, ou whatever, ele volta para casa. E agora, como vai ser? Assim como tem um grande sofrimento quando há uma recidiva, a proposta de metástase, enfim. E aí, no finalzinho, é que quando ele tem aquele declínio realmente, já um câncer muito avançado, e, né, sem, de fato, perspectivas, e metástase para todos os lados, e ali, então, essas trajetórias, elas confluem, né, elas se encontram. Mas esse sofrimento vem vindo há muito tempo. Então, quando a gente fala que o cuidado paliativo é a partir de um diagnóstico, é porque, ainda que fisicamente esse paciente esteja bem, ele já pode ir acompanhando em toda a sua multidimensão nessa perspectiva, porque a OMS, por mais que a gente tenha grandes avanços, e isso é ótimo, maravilhoso, excelente, a OMS chama essas trajetórias dos cuidados, que eu vou mostrar aqui, todas as três, dos cuidados paliativos, de mortes anunciadas. A doença conta uma história, né? E ok, alguém pode dizer, mas isso aí, todo mundo vai morrer um dia. Mas quando você tem um diagnóstico, eu tenho uma paciente que fala muito isso, você pegou a senha preferencial de alguma forma. Você tem que lidar com aquilo, né? E a gente quer, sim, viver da melhor forma possível. Uma outra trajetória que demonstrou-se, né, que é elegível a cuidados paliativos são das doenças crônicas, das falências orgânicas, e a gente vê isso acontecer claramente, por exemplo, nos pacientes com insuficiência cardíaca, com DPOC, insuficiência renal, onde ele tem exacerbações ao longo da sua trajetória, tanto física quanto social, psicológica, só que a sua dimensão espiritual é mais anárquica. E é muito interessante a gente perceber esse perfil desse paciente, porque ele questiona, ele briga com o espiritual, com o Deus, com o universo, com o cosmos, porque e aquilo flutua, né? E ele vai tendo aqui, eu costumo dizer que isso aqui é o gráfico do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando o paciente entra nisso aqui, ele entrou no vale da sombra da morte, né? Ele exacerba, ele afunda, ele não sabe se vai sair, ele pode ir para uma UTI, de repente ele foi entubado, estuba, saiu, recuperou, só que sempre que ele volta com um status performance pior do que ele entrou. E a gente vê isso acontecer. E isso também é uma morte anunciada. Lá na frente, muito lá na frente. E a gente vai continuar tratando essa pessoa
mesmo tendo elegibilidade a cuidados paliativos, porque cuidados paliativos não exclui o tratamento da doença. Assim como o tratamento da doença, né, o tratamento modificador da doença, não deveria excluir o cuidado paliativo. São irmãos, são coisas que andam juntos, né? E a terceira trajetória, que é demonstrada para a elegibilidade de cuidados paliativos, é a trajetória do envelhecimento. E com ele pode estar carregada, pode trazer junto, né, as demências, as fragilidades. E aí a gente também vai ter, então, um paciente já fisicamente mais comprometido, até porque o diagnóstico disso é muito tardio, né? Demora-se até bater o martelo, olha, é uma demência frontotemporal, é uma demência de Alzheimer, é o quê? Enquanto esse paciente, nas suas outras dimensões, ele vem vindo relativamente bem, e mais no final, que ele declina. Por que isso é importante, né? A gente entender, então, que nessas 3 trajetórias encaixa obrigatoriamente o cuidado paliativo. É preciso a gente entender que fazer, então, cuidado paliativo é fazer boa prática médica, não é uma coisa excludente. É uma coisa que tem que estar inserida já lá no seu contexto inicial. Mas esse nome pesa muito, esse nome é difícil, as pessoas não entendem. Pois é, por isso que eu estou aqui falando, por isso que a Luciana é uma grande parceira, por isso que a Oncoguia é uma grande parceira, da gente justamente trazer essa quebra, né, de más informações. E aí, como é que a gente vê isso hoje? Qual que é o panorama? Estou aqui representando a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a entidade que representa oficialmente cuidados paliativos no Brasil, trazendo todo um aspecto educacional, científico, político, no sentido de estar junto das entidades e das ferramentas necessárias para a promoção de políticas públicas. E a gente tem trabalhado com muita dedicação para que esse cenário possa mudar. Porque nós temos um cenário mundial onde 57 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos, 25, mais do que isso, né, porque esse dado já é de 2020, estão no último ano de vida e, obviamente, na grande maioria deles, em lugares de menor renda, né, de baixa renda. Então, essas pessoas, não basta a vulnerabilidade social e econômica, a doença vai atingir mais essas pessoas, né, e as necessidades. Se a gente projeta isso para os dados do Brasil, a gente vai ter uma estimativa de 34 mil crianças por ano necessitando de cuidados paliativos. Infelizmente, as crianças também adoecem, também têm doenças sérias, graves e podem morrer. E mais de 500 mil de pessoas por ano no Brasil que necessitam de cuidados paliativos. Pergunto para vocês, recebem? Necessitar é uma coisa, será que elas recebem? Não, não recebem. E isso nos coloca num patamar muito ruim de qualidade de vida e, pior ainda, de qualidade de morte, né? Morre-se muito mal no Brasil. Por quê? Porque também não se vive tão bem, por conta de todas essas vulnerabilidades. Então, há um estudo que demonstra que o nosso índice de qualidade de morte dentro de um ranking mundial é o 3º pior do mundo, num local ali de 80 países ranqueados. Ou seja, a morte vem, de fato, com muita dor e sofrimento, com muito esgarçada, né? Muito sofrida, muito distanásia, muita coisa acontecendo que não deveria acontecer. Nós estamos hoje, em termos de oferecimento de cuidados paliativos, no que se chama de uma provisão generalizada, 3B. Então, nós saímos de uma provisão isolada, de 2015, para uma provisão generalizada. Então, nós temos um pouco mais de distribuição de serviços e assistências, né, de cuidados paliativos, mas ainda precisamos subir isso, né, melhorar bastante. Esse é o ranking que eu disse, né, nós estamos aqui.
um pouquinho melhor do que o Paraguai e o Líbano, em qualidade de vida, de morte, né? Um índice de morte. Terceiro pior índice do país. Estamos lutando para mudar essa estatística. E por que a gente está assim? Por conta desses fatores. A oferta de cuidados paliativos é baixa, a disponibilidade de acesso de opioides é ridícula, a informação à população sobre cuidados paliativos é paupérrima, o treinamento de profissionais de saúde em cuidados paliativos é fraco e, até então, não tínhamos políticas públicas relacionadas e agora nós temos. Essa é a boa notícia de tudo, né? Eu não quero trazer só más notícias. Uganda, por exemplo, tem um sistema deles próprios que parece assustador, mas é incrível e funciona. Tem um alto índice de pacientes vivendo com HIV/AIDS lá, né? Contaminados pelo vírus, e eles produzem a própria morfina em galões, sabe aquele galãozão azul assim, de roça, de fazenda? Naquilo, eles têm a produção da morfina líquida, coloca lá um corante alimentar para poder mostrar para a pessoa qual que é a eficiência, vamos dizer assim. Existe um simbólico nesse corante, onde a cor, a dose mais leve é colorida de verde, e ela vai graduando essa cor, né, esse corante, mostrando a dosagem do medicamento. Lembrando que tem um alto índice de analfabeto. Isso, entenderam? Não saiu. E que, então, eles coloriram os frasquinhos, as soluções da mais clarinha à mais escura para a pessoa entender. É esse que eu tenho que tomar. De tanto em tanto tempo, tantos ml. Né? A um custo de $2 a garrafa, que até para Uganda é possível. Doses mais fortes são coloridas, né, de outras cores. Na verdade, eu falei que era a graduação do verde, mas é verdade, é verde, rosa e azul. Muito bem. No Brasil, o acesso a opioides deveria ser pelo menos 25 vezes maior do que a gente tem. Por que a gente fala tanto do opioide? Porque o opioide vai ser extremamente importante no controle de sintomas. O controle de sintomas é um dos pilares do cuidado paliativo para que a gente alivie aquele sofrimento. Então, independente do momento, da fase da doença, se ela é uma doença inicial, avançada ou terminal, e a gente vai ter todo esse processo de cuidado ao longo, né, dessa trajetória, a gente vai precisar muito de opioide para dor, para dispneia, para controle de sintomas. E a gente tem esses baixos índices, né, de distribuição de opioides versus a estimativa de necessidade, onde a gente tem um uso abaixo de 10 miligramas per capita, onde o ideal seria de 192, 193 miligramas per capita. Então, esses dados são importantes porque a gente precisa, de fato, não só fazer alguma coisa como tem sido feito através da política, mas mostrar que a gente pode cuidar melhor dessas pessoas, a gente pode conduzir melhor essa trajetória. Nós temos feito, historicamente, uma série de levantamentos através da ANCP, do Atlas de Cuidados Paliativos da ANCP. Esse de 2022 foi publicado em 2023, estamos trabalhando no próximo, que era para ter saído, para sair ainda esse ano. Vamos ver se a gente vai dar conta de lançá-lo, se não, no comecinho de 2026 vai sair. E que mostra, né, o panorama de serviços assistenciais de cuidados paliativos no Brasil, e aí a gente tem um grande aumento, por isso que a gente passa a estar também na provisão 3B, um grande aumento de serviços de cuidados paliativos no Brasil, do último Atlas
para esse de 2022, mais de 128 novos serviços foram criados em cuidados paliativos. Na pediatria, a gente tem, atualmente, 96, isso tem crescido, né? Um aumento de 25%, 96 serviços. Desses, 32 atendem RN, o que talvez seja bom, né? Tomara que os RN não precisem, mas, enfim. E aí a gente vai ter, em distribuição regional, o Sudeste concentrando o maior número de serviços, com quase 42%. O Nordeste, do último Atlas para agora, ultrapassou a região Sul, que era segundo lugar. Então, cresceu mais o número de serviços. A região Sul, depois Centro-Oeste e Norte, com um déficit bem importante de serviços, né? Isso é extremamente importante, porque a gente tem visto esse aumento, tem visto essa atenção, né, dos cuidados paliativos em todo o Brasil e temos lutado para que isso chegue realmente em todas as regiões de uma forma universal, equânime, né, de acordo com as necessidades locais. Nós temos uma prevalência de serviços públicos, o que é muito bom, né? Precisa abranger essas pessoas, mas ainda, claro, insuficiente. Depois, seguido pelo serviço privado, 75 serviços, né? E o misto, que atende público e privado, aí em torno de 36 serviços. O tipo, né, onde que a gente mais atua, nós temos a principal modalidade de atendimento através de interconsultas, depois ambulatorialmente e o serviço domiciliar, que é muito importante. E faço aqui uma ressalva do programa Melhor em Casa, que é uma ferramenta, um programa do SUS, que em 2024 atendeu 5.592.000 pessoas em casa. Dessas, a grande maioria, grandíssima maioria, em cuidados paliativos. Desafio qualquer serviço de saúde que dê conta dessa dimensão, né? O SUS é de todos nós, eu sou uma defensora, sou médica de família, né, gente? Daquelas raiz. E o SUS é o nossa grande potência, né? Nós precisamos lutar por ele, investir, fazer controle social, sermos a ponte que vai lá na Secretaria de Saúde, que vai lá nos estados, nos municípios e fala por que isso não está funcionando, isso era para ser assim, isso era para ser assado, tem recurso para isso e a gente quer fazer funcionar. E aí a gente vai ter, né, em relação à formação e às especialidades, a área de atuação ainda na medicina, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia, portanto, vejam, cuidado paliativo ainda não é uma especialidade médica, e a gente tem, enquanto especialidade, nas áreas da enfermagem e nutrição. Isso é muito importante porque não se faz cuidados paliativos baseada em uma única área profissional, né? Em uma única categoria. É multiprofissional mesmo e todo mundo precisa estar alinhado, todo mundo na mesma página para poder cuidar bem dessas pessoas. Na política pública, o que a gente tem na América Latina, que não dá para ver muito bem, mas aqui, demonstra sobre locais que têm política pública e locais que têm leis sobre cuidados paliativos, e a gente agora, 7 de maio de 24, né, acabou de fazer um ano, nós temos a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que depois de muitos anos, mais de 10 anos de luta, foi promulgada, publicada a política, né, através dessa portaria 3681, que traz cuidados paliativos no âmbito do SUS, por meio, né, da alteração disso aí, centrada
na atenção primária, e não poderia ser diferente, porque a atenção primária ela é, enquanto coordenadora e ordenadora do cuidado, o local que precisa concentrar essas distribuições e ações, né, de várias assistências, e o cuidado paliativo não poderia ser diferente. A gente tem como pilares fundamentais dessa política a atenção primária e a rede de atenção à saúde, né? Então, essa setorialidade das redes de atenção. Então, esse paciente ele precisa transitar em todos os níveis de rede. É um paciente que está na atenção primária porque o seu território, ele mora em algum lugar. O paciente não pode morar no hospital. A pessoa não pode morar em hospital. Então, ele mora no seu território. E o seu território é a base da atenção primária. Mas ele precisa percorrer essa rede. Ele precisa ter acesso ao serviço terciário, ao ambulatorial e voltar para casa. Então, isso é um pilar importante na política, promover, lógico, uma atenção segura e humanizada, e aí a gente tem uma política de humanização do SUS, ampliar a disponibilidade de medicamentos, por isso que eu trouxe aqueles dados sobre opioides, principalmente, estimular a formação e a educação continuada, valorização, provimento de gestão de força de trabalho, e isso a política vem com um peso muito importante na formação e capacitação das equipes, e promover a conscientização e educação social, inclusive. Então, a gente também precisa mudar a nossa sociedade em relação ao que são os cuidados paliativos. Eu juro que eu estou terminando. Então, um pouco sobre o que a política traz. Então, já há uma previsão aqui sobre custos, tá? Eu não vou me ater muito a isso. A gente vai ter, então, as equipes matriciais de cuidados paliativos e as equipes assistenciais de cuidados paliativos, com provisão de financiamento para essas equipes, de acordo com esses dados aí. Como é que isso vai funcionar? Cada equipe matricial cuidando de um território de 500 mil habitantes, e cada equipe assistencial, para cada 400 leitos, forma-se uma equipe assistencial. A gente tem os grupos de trabalho e comitês consultivos baseados nos cuidados paliativos em si, né, de acesso e atuação às equipes, medicamentos e educação, para que a gente agora consiga operacionalizar a política em todos os níveis de assistência, né? Então, na rede urgência e emergência, ambulatorial, terciária, hospitalar, primária, domiciliar, enfim, e a gente faz isso de fato, né? E aqui eu destaco uma ação que nós temos feito, e isso do ponto de vista de uma organização realmente social, né, de um controle social, que são as comunidades compassivas. Você não sei quem já ouviu falar sobre isso, que é um projeto de voluntariado, né, terceiro setor, que leva cuidados paliativos a comunidades vulneráveis. A gente já tem 19 projetos de comunidades compassivas no Brasil, começou no Rio, na Rocinha e Vidigal. Aqui em Goiânia, eu coordeno um projeto como esse, e é uma coisa fantástica. Na educação, né, a gente tem crescido aí assim, empenhado para que na graduação, residência e pós-graduação, cuidados paliativos esteja presente. Precisamos avançar em todas essas questões: disponibilidade de serviços, rede interconectada, acesso, qualificação, população bem informada, para que a gente possa ter os cuidados paliativos conforme a própria construção social traz de cuidados paliativos, onde essa casinha, essa janelinha aqui, número 8, foi inserida como o processo, a inserção do cuidado paliativo nessa assistência. Estamos avançando, mas o caminho ainda é longo, sinaliza que precisamos ainda caminhar juntos e sempre. Lembra da imagem?
Aquela imagem ela simboliza o seguinte: quando você está numa plataforma, numa estação de trem, você tem uma plataforma que você vai acessar o trem, e existe um bilhete que você compra só para acesso à plataforma. Chama-se bilhete de plataforma. E esse bilhete serve para que alguém acompanhe o viajante até a plataforma, para ajudá-lo com a bagagem, para colocá-lo lá adiante, né, dentro do trem, arrumar o travesseirinho, sentar, estar confortável, e você sai do trem e aquela pessoa faz a sua viagem. Fazer cuidado paliativo é ter bilhete de plataforma no bolso dos nossos jalecos. É estar junto, é acompanhar, é promover despedidas, promover perdões, promover qualidade de vida, para que essas pessoas, né, e aqui numa plateia de oncologistas que cuidam de pacientes com câncer, possam ter não só uma boa qualidade de morte, mas, sobretudo, uma qualidade de vida básica, humana. É o que a gente espera. Muito obrigada. Gente, a gente tem um tempo aqui de conversa agora com esses nossos 3 convidados. Não sei se vocês viram, mas na pastinha de vocês tem aí um QR Code, que é a possibilidade de vocês conversarem com a mesa, tá? Então, vocês têm um tempinho aí para nos mandar perguntas que a gente vai conversar um pouco. Então, eu queria voltar aqui, doutora Marina, doutor Fernando. Hein, Fê, vou ficar aqui com você, a Má fica do lado de cá. A gente vai ficar meio longe um do outro. Aqui. Vamos. A gente fica pertinho. Achei que está longe do outro lado. Bom, então, vocês estão mandando perguntas aí? Eu vou olhar aqui o que a turma do YouTube já me mandou, tá? Tem uma para você, Érica. Então, vamos lá. Como é que a NCP vê a criação do primeiro hospital público voltado para cuidados paliativos aberto na Bahia? E como é que isso pode influenciar positivamente outros estados? Hospital Montserrat, na Bahia, né, o primeiro hospital público para cuidados paliativos no Brasil. Isso é uma grande alegria, né, pensando que a Bahia também traz a primeira faculdade de medicina do Brasil. E isso só tem a ser não só muito um privilégio muito grande, mas um incentivo muito grande para que outros locais possam também seguir esse mesmo exemplo. A NCP apoia, vê isso com muitos bons olhos, o que depende de nós, né? A gente está sempre junto nessas estratégias e sempre fazendo essa articulação realmente política, né, com os estados, as secretarias, com entidades, né, sempre na participação tripartite para promover cuidados paliativos realmente, e agora com a política isso é fundamental. Fernando, tem uma pergunta aqui, até de uma enfermeira que está no online com a gente, perguntando se as cirurgias oncológicas realizadas por robô já é uma realidade no Brasil. Eu acho que sim, ela é realidade. Muitos serviços hoje contam com as plataformas robóticas para apoiar o tratamento oncológico, em especial cirúrgico. No nosso hospital público do Einstein, lá em São Paulo, por exemplo, Luciana, ou Vila Santa Catarina, existe uma plataforma robótica que atende pacientes de SUS também. Eu tenho a impressão que isso agora ganhou um pouco de escala do ponto de vista nacional e já é uma realidade. Claro, no serviço público ainda, eu acho que tem muito o que evoluir, mas a grande maioria dos serviços privados hoje já existe estrutura. Não sei se a Marina concorda. Eu vou só atualizar vocês de uma coisa. Inclusive, em breve, vai abrir uma discussão na Conitec para avaliação da inclusão de uma tecnologia, né, da gente conseguir ter a cirurgia robótica para próstata no SUS. A gente super monitora aí todo o cenário de Conitec, ainda vai abrir, né, Helena? Não, e acho que, além disso, uma coisa, assim, a gente tem, por exemplo, no ICESP, também em São Paulo, né, no Instituto do Câncer, a gente também tem, e para algumas doenças é uma realidade bem frequente, para alguns tumores, né, então, acho que urologia é o carro-chefe.
Mas é importante lembrar que ela não faz tanta diferença para tudo, né? Então, porque aí também começa a virar mais fácil, mas você não precisa operar uma hérnia por robô. Né? Então, acho que é importante pontuar que isso entra no cenário oncológico para cirurgias mais complicadas, e aí faz uma diferença brutal. E como a expertise do cirurgião é difícil, né? Você precisa de um número de horas muito grande para poder ser habilitado para operar no robô, existe a possibilidade de fazer isso remotamente, que é uma coisa incrível. Então, por exemplo, recentemente, até meu marido, por isso que eu posso dizer, fez e participou de uma cirurgia que eles estavam em um país e o paciente estava na China. Né, e com os cirurgiões de lá, mas o cirurgião principal era um cirurgião americano que estava operando nos Estados Unidos e operou pelo robô à distância. Então, isso, mesmo que a expertise não esteja no local, se o robô tiver, dá para fazer. Então, aproveitando aqui, teve uma pergunta meio desabafo, mas é em cima de um comentário que você fez, né? Então, a Camila fala, né, que a doutora Marina falou sobre a cirurgia computadorizada, evoluiu tanto, né, para a questão da próstata, e aí ela fala, né, o quanto a ciência parece que vem sendo mais machista, né, porque não prioriza, né, a gente melhorar o cenário do cuidado do câncer de mama, né, que ainda a mulher acaba passando por uma cirurgia que é tão mutilante, tão desafiadora. Então, acho que é um comentário desabafo. Concordo, totalmente. E, assim, para a mama, acho que a gente ainda não mostrou um benefício, né, da cirurgia robótica para a mama, mas a cirurgia evoluiu muito, né, e eu acho que aí, principalmente, às custas da radioterapia. Como a radioterapia avançou muito, a gente consegue fazer cirurgias muito menores para a mama. E outra coisa que permitiu isso são as terapias-alvo, né, tratamento de HER2, de imunoterapia, tudo isso que eu falei. Quando a gente faz isso antes da cirurgia, isso permite uma cirurgia muito menor. Né? Então, cada vez mais, a gente opera menos, um pedaço menor, de fato, e talvez a gente chegue ao ponto de não operar. Né? Existe muito estudo em mama para que tenha resposta completa de, eventualmente, você abrir mão da cirurgia, porque elas têm uma resposta muito boa. Então, acho que a gente vai chegar nisso. Né? E tem um ponto que eu gostaria de acrescentar, que talvez seja uma evolução que a gente vai assistir em alguns meses, anos, talvez, que é a possibilidade de ablar alguns tumores iniciais na mama, evitando cirurgia. Então, a introdução de uma agulha que vai depositar uma fonte de energia no tumor, cauterizando, ou seja, matando aquele nódulo. Isso é uma possibilidade de evolução para evitar procedimentos cirúrgicos, como disse a doutora Marina. Érica, tem uma pergunta ótima aqui. Matheus está na plateia, inclusive, ele fala, né, sobre a questão, acho que ficou todo mundo mexido aí com o seu dado de opioide, né? Então, sobre essa distribuição, né, da questão do opioide. Não, vou para outra, que a outra está. Cadê? Estava lendo uma. Agora é da Ana Paula. Pergunta para a Érica. Então, qual que você acha que é o primeiro passo para desmistificar o cuidado paliativo em hospitais de emergência? Eu não sei se tem primeiro passo isolado. Acho que tem um conjunto de ações que vão promover, né, e que a gente busca promover essa desmistificação, essa quebra de paradigmas. É preciso ter uma educação social. Então, nas mínimas coisas, vocês oncologistas podem nos ajudar muito. Vocês já repararam, quando sai uma reportagem de um notório que morre de câncer, a pessoa é um loser, é um perdedor. Lutou e perdeu a batalha para o câncer. Gente, Deus, né, já não basta sofrer ou morrer de câncer. Ele não precisa ser um perdedor. Até porque ninguém se alista para essa guerra, né? Ninguém se alista nessa batalha. Aconteceu. Ok, já sabemos que não podemos beber. Talvez a gente possa fazer alguma coisa para tentar não estar logo ali naquela frente. Mas, enfim. Então, eu acho que é um conjunto de ações, realmente, e na urgência e emergência, a gente tem uma série de ações, existem emergencistas, paliativistas, né, que, assim como são treinados para uma ação rápida ali na emergência, eles conseguem minimamente entender a história do paciente, se ele é um paciente elegível a cuidados paliativos e ter ações proporcionais com isso, com o que é preciso para aquela pessoa. Né? Não é simplesmente um protocolo, né, de chega, entuba e depois pergunta e vê o que é.
existe uma formação específica, onde a gente vai aprendendo a lidar com isso. É um desafio, sem dúvida alguma, mas, então, quando eu falo da educação social, quando eu falo da formação dos profissionais, quando eu falo do controle social da sociedade que começa a exigir, a querer cuidados paliativos. As pessoas, eu dou aula, né, também na graduação, e os alunos ficam muito ansiosos e angustiados de dizer: professor, mas se eu não fizer, vão me processar. Vão processar porque é omissão de socorro, vão processar porque até usam os termos inadequados, né, que não é isso. E ele falou: pois tenham cuidado, se o medo seu é processo, eu torço para que a distanásia seja tão crime quanto a eutanásia, e você passe a ter medo de fazer tanta distanásia. Então, cuidado. E agora já começa realmente a aparecer alguns processos onde a família demanda, né, judicialmente contra operadoras, contra médicos, contra equipes, porque o seu familiar não recebeu cuidados paliativos. Então, isso é, de fato, importante. E talvez esse controle social nos ajude também a alcançar aquilo que a gente precisa dessa disseminação dos cuidados paliativos. Lu, posso só fazer um comentário rapidinho? Mas tem um lado interessante, assim, que às vezes a gente vive uma dificuldade para o extremo oposto, né, com emergência. Então, à medida que a gente tem tratamentos novos, às vezes a gente tem pacientes com um volume muito grande de doença e que ainda não tiveram nem a chance de tratar e que teriam um tratamento excelente e que a gente sabe que ajudaria muito, mas aí às vezes chega esse paciente num serviço de emergência e é recebido, mas é um paciente oncológico, tem muita doença, não vamos fazer nada, e não tem essa conversa, e não tem entende, né? Assim, não tem a história, se tem um tratamento com uma perspectiva boa. Então, os dois extremos são muito complicados, né? Então, acho que por isso que é tão importante a gente munir o paciente do tratamento dele, né? Falou assim: olha, eu tenho mais isso de tratamento pela frente, o meu oncologista está pensando nisso. No momento que o paciente vai para um pronto-socorro munido, né, dessas informações, o emergencista vai saber para que lado ele tem que ir, né? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais armar, uma vez que a gente não consegue trabalhar, né, num serviço que os pares se falam, né, a gente tem que fazer isso através do paciente. E o paciente, portanto, desculpa, Marina, o paciente, portanto, precisa ser protagonista da sua história. Ele precisa entender medicina centrada na pessoa, tão importante quanto a medicina de precisão. É o paciente que traz exatamente a sua decisão, lógico, munido das informações necessárias, técnicas. Não estou delegando para o paciente a decisão técnica, não é isso, mas ele precisa participar. E um paciente que chega a esse, num nível, né, num serviço de emergência, ele, lógico, ele tem uma condição, né, nem que seja, ele pode não falar, né, gente, ele pode não conseguir se expressar. Tem um relatório, tem uma DAV, tem uma série de propostas aí que podem ser feitas. Fê, quais critérios clínicos, ou, né, Marina, vocês dois podem complementar, quais critérios clínicos e moleculares são atualmente mais relevantes na decisão entre cirurgia curativa e terapias sistêmicas em tumores localmente avançados? Pergunta complexa. Então, vamos imaginar um cenário de tumor localmente avançado. A gente entende que uma parcela deles não é possível de fazer ressecção cirúrgica, então tratamentos de consolidação, pensando, por exemplo, em radioterapia e quimioterapia em associação, ou mesmo complementados com imunoterapia, pode ser um cenário. Em outros cenários, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, talvez com mais frequência no câncer de mama, em uma parcela de pacientes com câncer de pâncreas. O tratamento pré-operatório ele é dirigido para redução de volume e muitas vezes para contornar uma situação ali para possibilitar o tratamento cirúrgico a posterior. Nesse contexto, hoje, a gente tem algumas estratégias que levam em conta o diagnóstico molecular que vão tornar aquele tratamento personalizado. E a melhor estratégia, no contexto como esse, de priorizar um tratamento pré-operatório é discutir com o oncologista dentro do cenário de acesso, dentro do cenário que o paciente se encontra. Quer complementar? Acho que só reforçar cada vez mais essa decisão tem que ser multidisciplinar, né? Não é uma decisão do oncologista, é uma decisão do cirurgião, do oncologista, do radioterapeuta, do radiologista, do patologista, né? Então, acho que isso é importante também, né? O quanto
essas opiniões todas fazem parte, né, da decisão. Também acho que para vocês dois, quero agradecer, então, quem está fazendo essa pergunta aqui é o Kleber Monteiro, que é o coordenador da Oncologia aqui, né, da SES de Goiás. Então, obrigada pela presença, Kleber. Bom, percepção, então, de vocês, né, sobre a gestão do SUS, sobre o cuidado assistencial dos serviços de oncogenética. E o que nós temos hoje de publicações de protocolos de cuidado profilático e mitigador da doença? Se eu entendi a pergunta, a gente está tentando entender qual é o contexto de serviços de oncogenética no SUS. Então, hoje, até onde eu tenho conhecimento, e eu talvez esteja restrito ao meu ambiente de São Paulo, a gente não tem serviços de oncogenética estabelecidos em grande escala, à exceção talvez de CESP, do próprio Vila Santa Catarina, onde pontualmente a gente tem esse serviço ofertado em algumas condições. Porém, a testagem para que a gente possa endereçar o cuidado, seja para o paciente ou para os seus familiares, num contexto de hereditariedade, a gente não tem disponibilizado. E um teste hoje como esse, ele não sai por menos de R$ 1.200, R$ 1.500, um painel amplo. Então, é um desafio. Hoje, isso tem sido debatido em larga escala para algumas mutações pontuais serem investigadas no âmbito público. Inclusive aqui, né? A gente vai conhecer o case de vocês aqui, né? Exato. Estou curiosa para conhecer qual é o projeto de vocês. Alguns estados contemplam, né? Goiás, Rio e Amazonas, eu acho, entre eles, esse tipo de contexto. E eu acredito, eu não sei se a doutora Marina concorda, que isso é essencial para a gente dar o passo adiante que é necessário nesse contexto de evolução da oncologia. Acho que só do desafio, né, que não basta o BRCA, né, acho que essa é a grande barreira, né, a gente precisa do BRCA1, 2, MLPA, a gente precisa de um painel mínimo ali para poder dar essa informação, porque às vezes também a paciente consegue um fragmento de informação, se sente segura e talvez não esteja, então acho que é outra barreira grande, né? Eu acho que só a testagem, ainda que pontual, ela não basta. A gente precisa ter o oncogeneticista participando familiar desse contexto. Por quê? Eu acho que a testagem pontual pode servir como uma triagem. E a partir daquele momento, se você não tem detecção de mutação, obviamente, investigar o painel amplo seria essencial. Que é um desafio até na saúde suplementar, né? O paciente aparece com um teste, ninguém avaliou, ninguém explicou. Né? E da mesma forma, tá? O rol que autoriza os convênios a esse tipo de procedimento é completamente confuso e restritivo. A gente tem o sonho de que a testagem hereditária familiar seja universal, ou seja, o paciente tem um diagnóstico oncológico, ele ganha o teste para entender se o tumor tem hereditariedade ou não. Eu mostrei um dado aqui que 1 em cada 6 casos a gente tem variantes que são determinantes na existência do câncer, na família. Então, isso tem que ser examinado, independente de câncer de mama ou ovário, né? Fê, vou pegar carona, então. Biópsia líquida está disponível no serviço particular de fácil acesso? Fácil acesso é uma questão de quanto a gente está disposto a investir. No contexto de doença avançada, para a gente fazer genotipagem, na doença metastática, para entender a assinatura do câncer, o sobrenome, e também para entender se existe doença residual mínima depois de cirurgia com intenção curativa, a gente tem plataformas disponibilizadas Brasil afora para tanto. Um teste como esse, para se ter uma ideia, vai custar entre talvez R$7.000 e R$15.000, dependendo do que a gente está falando, tá ok? Entretanto, para rastreio, para diagnóstico precoce de câncer, nós não temos plataformas disponíveis no Brasil, não existe plataforma aprovada por nenhuma agência regulatória mundo afora para rastreio de câncer, mas existe um teste disponível nos Estados Unidos, a um custo, como eu mencionei, de $949. Não é fácil, perguntas em aberto, mas eu acho que isso vai revolucionar, eu acredito que em breve, como é que a gente vai encarar o rastreio de câncer, porque a gente tem uma limitação gigante para tanto. Érica, como integrar de forma efetiva os cuidados paliativos precoces ao cuidado oncológico, ao tratamento oncológico, sem que isso seja percebido como abandono da terapia curativa pelo paciente e pelos seus familiares? Acho que um dos pilares do cuidado paliativo que traz muito essa possibilidade chama-se comunicação. E que, de novo, não é cuidado paliativo, é boa prática médica, boa prática profissional, né?
comunicação adequada, efetiva, assertiva e empática. Então, a gente percebe muitas vezes que, na verdade, não percebe, isso é claro, a família, às vezes resistente, o próprio paciente, é sintoma, né? É um sofrimento. E você acolher esse sofrimento e dizer que eu quero a mesma coisa que você quer, que é evitar o sofrimento do seu ente querido, tem uma forma de trazer isso. E isso tem técnica, isso tem maneiras de se fazer. Então, é claro que não é simples, né? E aí vem de novo com toda essa construção, na verdade é uma desconstrução, né? A gente precisa desorganizar essa forma de ofertar a doença para reorganizá-la de uma maneira mais funcional, trazendo o cuidado paliativo como um pilar importante. É possível, não é fácil, né? Mas para responder objetivamente, eu diria que a comunicação é um pilar fundamental para a gente alcançar isso. Super concordo. E acho que o jeito do oncologista oferecer o serviço também, né, o suporte, eu acho que acaba, todo paciente oncológico cria um vínculo muito grande, né? A gente fica muito tempo junto e toda vez que a gente oferece qualquer outro profissional tem uma barreira, né? Então, você olha, sua diabetes está ruim, eu vou pedir para o endócrino ver. Ah, não, cuida você, eu não quero outra pessoa. Isso é normal, né? É um vínculo grande, mas acho que a gente também tem um papel em talvez atrapalhar muito isso, né? Na forma como conduz a entrada de outra equipe, né? Acho que isso também é muito importante desmistificar isso, né? Agora já vou começar a sofrer aqui com as perguntas, porque o nosso tempo já está acabando. Mas você deixou a plateia tensa. Então, álcool, né? tem pergunta aqui para você, explicar melhor a história do álcool, da obesidade e do sedentarismo. Tá? Que história é essa que aumenta o risco de câncer? Né? Ela está perguntando aqui, o que acontece? Pessoal, né? Se esses fazer? fatores desencadeiam a disseminação de células, o que é? Ela quer entender direitinho o que acontece. Bonita, talvez ele né? Não, eu acho que é importante. Todo mundo quer uma coisa fácil, né? De resolver um remédio, uma creatina, uma coisa milagrosa que vai salvar tudo. E não tem jeito, gente. É ginástica e não comer comida porcaria e não beber. É o básico. E não fumar. Não tem mistério. Não existe. Não tem como. Agora, a questão do álcool eu acho que é importante, porque... Sabe o que eu acho? Ainda a gente nem está falando... Gente, assim, você sabe, não está nem tabagismo no pacote, hein? Pelo amor de Deus. Não está nem tabagismo, é porque eu já estou contando que não tem. A gente não abandonou o tabagismo, né? Mas eu acho que é importante porque eu falo isso sempre, né? A Lu já me ouviu falar isso 1000 vezes. Eu convenço qualquer uma a fazer químio assim, mas eu não convenço a fazer ginástica. Isso é muito maluco, né? Você vai fazer uma químio e vai cair o cabelo, tá bom, beleza, vamos embora. Você vai começar a fazer ginástica 3 vezes por semana. Putz, não vou. É muito incrível. A gente tem estudo mostrando que crianças que crescem numa casa onde os pais fazem atividade física têm uma incidência menor de câncer na vida adulta. A gente impacta na sobrevida se a gente começa a fazer atividade física cedo, a gente envelhece melhor. Você pega uma mulher japonesa que migra para os Estados Unidos e adquire aquele estilo de vida porcaria sedentário, ela vai ter mais câncer de mama, como tem as americanas. Né? E aí todo mundo, mas é a comida, mas é o corante. É simples e básico, é atividade física, obesidade, sedentarismo. Agora, o pulo do álcool desse estudo é a quantidade. Né? Eu acho que esse que foi o que chamou a atenção, porque todo mundo tinha aquela coisa na cabeça, uma tacinha de vinho, tá tudo bem. E não tá, né? Eu acho que isso que esse estudo mostrou, que assim, não existe essa quantidade segura como a gente achava. Esse foi o problema do álcool é que quando ele é metabolizado depois do efeito, talvez, de prazer que a gente ocasionalmente sente, vem a metabolização. E na metabolização tem um componente, uma molécula lá, um aldeído, que é o que, de alguma forma, intoxica a célula e pode levá-la a se transformar do ponto de vista de benigna para maligna. É claro, não é aquela dose pontual, mas é uma situação crônica. Esses estudos mostram claramente. Exposição crônica eleva risco e a gente tem que considerar como fator de risco, assim como existem outros polêmicos também. A carne vermelha é um deles e por aí a gente vai, né?
Se serve de consolo ou não, essa receita é a mesma para evitar Alzheimer, viu, gente? Então, também, Razão. né? Depressão, né? Pois é. Por aí vai. Bom, gente, quero agradecer demais essa etapa aqui da nossa manhã. Você pega eles no corredor, tá? Eles seguem aqui com a gente. Eu sei que vocês mandaram perguntas aqui, mas os 3 seguem com a gente aqui, tá bom? Só para não atrasar muito. Então, muito obrigada. Até aqui. Deixa eu ver.